um projeto que a gente fez em termos de caracterização acústica de crostas polimetálicas. O foco principal da minha área de pesquisa é essa caracterização do tipo de fundo, né? De identificar tipo de sedimento, se é areia, se é lama, se é rocha, se é carbonato, através da recepção de ecos, né? De trabalhar com ecobatímetro, monofeixe, multifeixe, side-scan sonar, sísmica de alta resolução, tirando atributos, analisando, comparando com a geologia. Como o Fábio falou, aplicação em engenharia, meio ambiente e mineração submarina também, tá? Que entra nesse pacotão aí. Foi um trabalho que a gente apresentou no Congresso de Tecnologia Oceânica e teve participação aí do pessoal da UF, da Thaís Carrilho da UERJ e do Jean-Pierre Herman da Universidade de Bruxelas. Bom, qual é o conceito de uma maneira geral? Então, toda vez que a gente emite um sinal acústico, esse sinal viaja pela água, bate no fundo, interage com o fundo em função de uma série de fatores, né, que estão mais ou menos descritos aqui. A gente tem aí as propriedades específicas dos componentes que compõem o fundo, composição mineralógica, porosidade, grau de saturação, forma, tamanho do grão, né, relacionados à geometria interna, superfície interna, arranjo de componentes, limite entre grãos, cimentação, efeitos de interface, temperatura, pressão, forças externas. Enfim, isso aqui tudo, tá? Se eu pegar tudo isso e juntar, eu vou ter uma determinada elasticidade. O parâmetro que a gente trabalha é a elasticidade, que controla as constantes elásticas, que controla a propagação, a velocidade de propagação do meu sinal dentro do sedimento, o quanto entra, o quanto, né, bate, frequência, e como é que isso se deforma. Em função disso, sabendo disso, ou seja, cada tipo de sedimento, cada constituição de sedimento, o sinal vai interagir de uma forma diferente. Então, para um mesmo sinal, que viaja na coluna d'água e bate no fundo, eu vou receber um eco diferente para cada tipo de fundo. O mesmo tipo de sinal, eu vou receber um eco diferente para cada tipo de fundo. É como se eu transmitisse um ping aqui em cima, batesse no fundo e eu escutasse um pong, quando fosse areia. Ping aqui, peng aqui, é lama, e por assim vai. O sinal é diferente. A gente analisa os atributos desse eco, é um traço, é uma série temporal de amplitude, né, de valores de amplitude. A gente analisa as características desse sinal, retira esses atributos, correlaciona com essas propriedades geotécnicas, geológicas, ambientais, seja lá qual for, que eu esteja estudando, no caso aqui as crostas polimetálicas, e com isso eu consigo fazer uma caracterização remota, eu consigo espalhar isso. Hoje a gente ainda precisa da prova, né, do ground truth, eu preciso da minha amostra, analisar a minha amostra, as características dessa amostra, amarrar com o meu atributo, para depois eu falar, tá, então onde eu tenho esse atributo todo aqui, significa um determinado tipo de sedimento, onde o meu atributo mudou, é outro tipo de material. O problema é que existe muito erro nisso, né? Esses atributos ainda não são muito bem dominados em relação à caracterização deles com determinadas características, granulometria, porosidade, superfície interna, tamanho do grão, mineralogia, enfim. E a amostra que eu tiro do fundo do mar e trago aqui para cima, ela não representa mais o estado real dela em si no fundo do mar. Ela já descomprimiu, ela foi deformada pelo processo de amostragem. Quando eu tirei ela lá de baixo, trouxe aqui para cima, ela sofreu descompressão. Então, o que eu levo para o meu laboratório para analisar não é o que eu tenho de fato no fundo do mar. Então, os erros são muito variáveis aí. A gente tem testado isso para diferentes características, em diferentes ambientes, e a gente está vendo que a coisa é extremamente complicada. Nesse caso, então, tá, a gente fez um projeto caracterizando, tentando identificar as características das crostas polimetálicas. Essas crostas polimetálicas, elas são substratos duros, né, é como se fosse um tapete que se forma no fundo do mar, pela precipitação química de águas quentes, né, que saem desses black spokes, né, dessas fumarolas que vêm no fundo do mar, reage quimicamente com a água do mar, aquilo desce, precipita e vai caindo no fundo do mar e vai endurecendo. É uma das taxas de sedimentação mais baixas que a gente tem, é milímetro por milhões de anos, mas tem uma concentração muito alta de alguns metais que são muito interessantes em termos de recursos para exploração. A mineração submarina, ela vai ser a próxima fronteira exploratória,
né, nos oceanos, com essa questão de petróleo, que está uma coisa aí que, né, vai, não vai, vai, não vai. Eu acho que ainda vai se usar muito petróleo nos próximos 20, 30 anos, mas a gente vai ver agora cada vez mais a importância da mineração submarina ganhando né, valor junto com essa questão do petróleo. O problema é que a gente encontra esse material entre 400 e 7 mil metros de profundidade. Então a investigação direta, como qualquer investigação direta no fundo do mar, é muito complicada. A gente utiliza então esses métodos geofísicos acústicos, como eu falei, né, batimetria mono, multifeixe, site expansionar, backscatter e sísmica de alta resolução. Esses sistemas eles têm uma vantagem de que eu consigo varrer grandes áreas em relativamente pouco tempo, tirando amostras em pontos estratégicos, eu consigo então correlacionar a característica daquela amostra através dos atributos. Mas esses metais eles afloram? Estão aflorando? É uma camada aflorante? Isso aqui, por exemplo, é uma amostra que a gente fez. Esse foi um navio russo chamado Logachev, que fez um trabalho aqui de 1 mês. Isso aqui é uma área amostrada, são blocos, você vê a crosta aqui em cima. Isso aqui é bloco de basalto com a crosta. Essas crostas elas chegam a ter 20 e poucos centímetros. É uma taxa de sedimentação muito antiga. São áreas tectonicamente ativas, ou que foram tectonicamente ativas durante um tempo. Isso aqui é na cadeia Vitória Trindade, não na cadeia, mais ou menos no meio, entre Trindade e Vitória, numa região que não é mais ativa, vulcanicamente ativa, mas já foi. Esse material fica no fundo do mar. Então se forma dessa maneira. Tá? Eu tenho esses black focus, isso aqui é água do mar que penetra nas fraturas, aquece por causa da câmara magmática que está próxima, sobe por essas fraturas, por outras fraturas, vem dissolvendo os metais, forma essa água preta aqui. Essa água preta sai, isso aqui em torno de 400 graus, tá? A temperatura da água do mar aqui. Ela não evapora por causa da pressão, mas existe vida impressionante perto desse lugar aqui, existe vida extremamente especializada. Esse material, então, entra em contato com a água e, dependendo de algumas condições de AH e pH, isso se precipita, esses metais se precipitam e formam isso aqui. Tá? Esse aqui é uma imagem no fundo do mar, então, onde a gente tirou aquela amostra do slide anterior. Então, forma essa crosta por cima do mar, isso aflora, né, no fundo do mar. Essas amostras elas já são reconhecidas já há algum tempo, elas foram, só por uma questão de exatidão, no final do século XIX elas foram descobertas no Oceano Ártico, na Sibéria, próximo da Sibéria, mas elas já foram reconhecidas em vários lugares. Tá? E eles podem ocorrer na forma de crostas, que são esses tapetes no fundo do mar, podem ocorrer na forma de nódulos, que são bolotas, tamanho de uma bola de golfe, de uma bola de sinuca, que se forma no fundo do mar, o chão fica cheio dessas bolas, e já foram identificados em diversas áreas do oceano. O Oceano Pacífico, principalmente essa região aqui, tá? Tem muito, alguma coisa aqui no Oceano Atlântico também já tem, mas pela dificuldade de identificação, né, pode ser, estima-se que tenha muito mais do que se reconhece hoje. Sempre em águas profundas e, por isso, em águas internacionais, fora das águas. Hoje, o que a gente vê? Que os depósitos em terra eles estão diminuindo, né? Estão sendo depletados e está forçando as indústrias de mineração a irem para áreas ambientalmente mais críticas e ambientes mais desafiadores em termos da própria prospecção em si, né? Em áreas mais complexas, em áreas mais difíceis, o acesso mais difícil. Isso, então, está fazendo com que grandes áreas sejam escavadas em ambientes, em ecossistemas mais vulneráveis, com tempos mais longos de reabilitação, com mais perturbação em terra, né? Geração de lixo e perda de biodiversidade. Não que isso não aconteça no fundo do mar. Tá? O problema ambiental da mineração submarina é extremamente crítico, né? Porque a tecnologia que se tem hoje é como se fosse um trator no fundo do mar que vai quebrando essa crosta, vai triturando isso e vai bombeando isso para cima.
Essa crosta ela pode estar por cima de basalto, ela pode estar por cima de areia, pode estar por cima de lama. Então você acaba levantando, suspendendo algum material que entra na água e vai se depositar em algum outro lugar. A CPRM, através do programa REMPLAC, né, que é Recursos Minerais da Plataforma Continental, ela está fazendo um levantamento na região da elevação do Rio Grande. Está avaliando lá o potencial de mineração, já requereu isso aí a ISBA, que é a International Seabed Authority, que é quem controla a mineração em águas internacionais. Então eles já pediram essa área e estão fazendo um estudo. Tem uma aluna da CPRM, uma doutorado minha, que é da CPRM, que está fazendo a questão ambiental, está fazendo o background ambiental antes, para você poder pedir o relatório, para você poder pedir efetivamente a prospecção da área. Essas crostas podem estar em cima de carbonato, já que é uma coisa vulcânica? Isso. A gente já viu isso ali na cadeia Vitória Trindade, tem muito. Então isso aqui dá uma área só para a área de Clarion-Clipperton, que é essa área aqui, essa região aqui, em comparação a todo o potencial terrestre, a todas as reservas terrestres. O que está em vermelho aqui é o mar, tá? O total de reservas terrestres. Então o potencial é muito grande e a vantagem é o alto teor desses metais, tá? Em relação às jazidas continentais. Você tem teores altíssimos aí de principalmente cobre, cobalto, níquel, terras raras, extremamente importante, a principal reserva de terras raras do mundo, estima-se. No caso brasileiro, a gente tem uma área que é a chamada Zona Econômica Exclusiva, que é essa área costeira do Brasil. O que está em azul claro aqui são as famosas 200 milhas, que a gente já tem. Tá? E o que está em azul escuro é uma área que o governo brasileiro está pedindo como reconhecimento como marco territorial brasileiro. Se toda essa área for reconhecida, isso aqui vai se gerar uma área de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é meio território brasileiro, equivalente à Amazônia. E por isso é chamado de Amazônia Azul. O nome Amazônia Azul vem em relação dessa área que equivale a toda essa região, a Amazônia Legal, mais ou menos. É um pouco mais, mas um pouco menos. Tá? Então, qual é o problema? Aqui a gente tem Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, então o raio das 200 milhas vai englobando uma na outra, vai colando. Aqui está em disputa porque um dos critérios que diz que pode ser o seu mar territorial é que se o sedimento vem do seu país. Como aqui a gente tem a foto do Amazonas, e o Amazonas joga sedimento muito longe, isso aqui chega a 350 milhas da costa. Essa área toda aqui, do sul, que está em discussão, essa região que liga Trindade à Vitória, essa região em azul aqui, que é difícil de conseguir, vai ser difícil. A gente fez toda essa pesquisa ali com esse navio, com o Lorachev, aqui nessa região, mas não tem como evidenciar que isso seja uma continuação do continente, e a elevação do Rio Grande, que fica mais ou menos nessa região aqui. Inclusive, esse projeto da CPRM, que solicitou a área de elevação do Rio Grande, que fica em águas internacionais, criou um certo melindre jurídico, porque se eu peço a área para a ISBA, eu estou reconhecendo daquela área internacional. Então não posso mais pedir como área territorial brasileira. Você já reconhece que aquilo é internacional. Mas existe também a questão de estar internacional e não é internacional. Ainda tem essa questão, mas enfim, está na briga, essa região toda em azul escuro aqui. Como já falei, os métodos geofísicos acústicos eles são não invasivos e extremamente eficientes para investigar o fundo dos oceanos. Trabalhar com luz, a partir de 100 metros de profundidade, eu já não tenho mais luz. A luz é extremamente atenuada, rapidamente atenuada, e eu tenho uma visão muito local das coisas. Mesmo que eu desça com um robô submarino, eu não vou enxergar vocês aqui, porque a luz é muito atenuada. Então, trabalhamos com métodos geofísicos acústicos, com sistemas de diferentes frequências, que vão de 12 kHz até 1 GHz, 1 MHz, e permite a gente fazer investigações com escalas diferentes. Quer dizer, quanto maior a minha frequência,
mais profundidade, eu tenho mais menos resolução, então eu vou perdendo escala, eu não consigo ver com altas frequências, com essas frequências mais altas aqui, mas eu não consigo trabalhar com navio, eu preciso de alvejas, enfim. Mas dá para fazer. Então, sistemas de batimetria são esses aí, são sistemas que dão a morfologia do fundo do mar, e eu consigo, além da forma do fundo, identificar regiões de sanduíches, regiões de fundo mais liso, região de rochas, pela própria forma do fundo, eu consigo identificar, mas eu posso também gravar o eco, a intensidade do eco e a forma desse meu eco e tirar os atributos para reconhecer e identificar diferentes tipos de fundo, fazer a geologia do fundo. Aqui, no caso, eu faço só a morfologia do fundo. O sonar de varredura lateral é esse sistema, são os equipamentos que são rebocados ou instalados em AUV. O sistema passa por aqui, emite um feixe acústico para lá, um feixe acústico para cá, e diferentes padrões sonográficos indicam diferentes tipos de fundo, pela intensidade e pela rugosidade, pela textura desse meu eco, eu consigo identificar tipos de sedimentos diferentes. E a sísmica, de alta resolução, que vai desde sistemas sub-bottom profiler, que a gente trabalha na escala de kHz, 2, 3, 5, 6 kHz, até boomer, que chega aqui na frequência de 500 Hz, daí que a gente perde resolução, mas ganha em termos de penetração, aqui eu só estou vendo por aqui, eu consigo ver as camadas mais embaixo. Então hoje a gente trabalha também com levantamentos multifrequência. A ideia é fazer várias frequências ao mesmo tempo, e com isso a gente consegue profundidade, mas sem resolução, e consegue o detalhe daqui de cima com resolução. E esse aqui foi um trabalho, por acaso, feito na Baía da Ilha Grande. Bom, então as crostas são isso aqui, eu tenho uma rocha, um material, uma areia, um carbonato, e esse material depositado por cima, formando um fundo coberto, formando um cobertor, e essa espessura aqui ela chega aí a 20 e poucos centímetros no máximo. Tá? Como eles são muito pequenos, tá? E estão sempre em água profunda, eu teria que trabalhar com baixa frequência para poder chegar em água profunda, mas com isso, baixa frequência, eu tenho pouca resolução, não é suficiente para separar isso aqui. Eu teria que trabalhar com alta frequência e jogar esse material todo lá para baixo, esses equipamentos todos lá para baixo, e aí eu tenho que trabalhar com AUV. E aí a gente pensou nessas três perguntas aqui, Seria possível diferenciar acusticamente áreas oceânicas cobertas por sedimento, basalto e crosta? Três sedimentos, areia, lama, carbonato, tudo aqui dentro. Rochas, basaltos, oceânicos. E as crostas? A resposta acústica das crostas permite que eu correlacione, que eu identifique o teor, a composição química dela, o teor de metal que ela tem. Isso eu posso determinar a espessura dela. Área de ocorrência, composição química, teor de metais e espessura. A gente trabalhou com pouco número de amostras, porque a amostra da crosta, quando ela é retirada do fundo do mar e permitida desidratar, ela se desmancha todinha. A gente precisou reidratar algumas. E de 30 e poucas amostras, a gente conseguiu utilizar 6. O que a gente viu, um problema crítico, é que a gente precisa coletar a amostra com essa visão. A amostra tem que ser muito bem escolhida para que a gente tenha melhores resultados. Então a gente tem só 6 amostras de 3 áreas diferentes. Cadeia Norte Brasileira, Cadeia Vitória Trindade e a elevação do Rio Grande. Em azul ali, a linha azul que vocês estão vendo é o limite das 200 milhas. A elevação do Rio Grande tem uma discussão. Tá? Uma das discussões que ela, em termos de mar territorial, que o pessoal dragou aqui, dragou guinais e granito, aqui no fundo. Então existe uma possibilidade de que a elevação do Rio Grande seja um pedaço da placa sul-americana que rompeu e ficou solto aqui. Se isso for comprovado, o Brasil tem direito a pedir isso aqui, que é um pedaço do continente sul-americano do Brasil que está solto aqui. Aí isso aqui viraria mar territorial brasileiro também.
Então a primeira etapa foi caracterizar isso em termos de mineralogia. Essas aqui são as amostras. Tá? Isso aqui é lâmina e aqui é seção polida. Então a gente vê os metais, né? A gente vê fraturas, a gente vê aqui os metais, né? os ossos, os elementos metálicos. A gente vê carbonato, precipitação de carbonato também é muito comum. Como a taxa de sedimentação é muito baixa, o que acontece é que eu tenho precipitação de foraminíferos, né, pela água, que acabam se misturando com isso aqui. Dependendo da profundidade, se eu estiver abaixo da curva de compensação de carbonato, abaixo de 4 mil e poucos metros, 5 mil metros, esse carbonato é dissolvido, então a crosta ela fica mais pura. Aqui é a mesma coisa, né? A gente fez uma identificação aí de eu estou legendo o que significa isso aí que eu estou mais lembrando. Isso aqui são foraminíferos pequenininhos, você tem uns pedaços de carbonato. Aqui são amostras de elevação do Rio Grande, Vitória Trindade aqui embaixo. Elevação do Rio Grande, Vitória Trindade, e essas duas aqui são da cadeia norte brasileira. Então a gente vê que o grau de pureza dessas crostas não é assim tão bom, pelo menos dessas amostras que a gente tem. Tá? Então reconhecemos a crosta, reconhecemos os minerais, reconhecemos a estrutura interna que eu tenho, fraturas recheadas de carbonato. Pegamos essas amostras, passamos nesse equipamento aqui, que é o multisensor Color, que ele determina a densidade gama e a velocidade da onda P dentro da rocha. Fizemos a amostra vai passando por aqui. Aqui eu tenho uma radiação gama que entra de um lado, sai do outro. A densidade é proporcional à atenuação dessa radiação. E aqui a gente tem dois transmissores que colam do lado da amostra, transmite um sinal e o outro recebe. Então, conhecida a distância, eu consigo determinar a velocidade. Começo o tempo, entre a transmissão e a recepção. Conhecida a distância, eu começo a velocidade. E a gente viu isso aqui. Assim, a crosta ela tem uma característica, aqui dá para ver bem claro, ela é estratificada. Ela tem uma estratificação aqui. Então a gente mediu as propriedades nesse sentido, transversal à estratificação, e medimos nesse sentido, paralelo à estratificação. Já que ela é tão estratificada, ela deveria ter uma anisotropia considerável. Essa escala de quanto? Essa escala aqui? 20 centímetros. Cara, isso aqui deve ter uns 5 centímetros, 6 centímetros. Ali está escrito que é 30. Mas é tudo. Não, ali é tudo. Ela não é mais espessa que 30 centímetros. Até no final eu vou mostrar uma simulação, que é um modelo que a gente fez com 50 centímetros. A gente sabe que não existe, mas vou explicar por que não existe. Então a gente mediu paralelo à camada, depois pegamos a amostra, viramos ela de lado e medimos transversal à camada. Então a gente vê os valores são bem diferentes dependendo da direção que eu meço. A intensidade. Isso aqui para calcular a anisotropia de velocidade, a anisotropia de densidade e a anisotropia de impedância acústica, que é o produto de um pelo outro. Às vezes vão perguntar, pô, mas densidade, anisotropia de densidade, como é que é isso? Se eu pegar o meu volume e botar dentro d'água e medir o volume dessa amostra e o peso, eu tenho a densidade dela, a bulk density, exatamente. Como eu meço com radiação gama, tá, eu estou medindo a atenuação dessa radiação passando por alguns elementos, por alguns pedaços dentro dele. Como ela é muito fraturada, com carbonato, com outras coisas, eu vou ter valores de densidade diferentes. Essas amostras elas tinham em torno de 8 centímetros, a gente cortou, dessas amostras originais aqui, a gente cortou cubos de mais ou menos 8 por 8 centímetros, que era o que passava dentro do equipamento, cubos mesmo. No laboratório de fotografia a gente cortou. E aí a gente vê que tem valores de anisotropia bastante consideráveis. E isso tem uma influência que a gente vai ver lá na frente. Assim, isso aqui são valores médios. Tá? Em 8 centímetros a gente mediu de meio em meio centímetro. Depois pegamos todas as medidas, né? Fizemos uma média. Eliminamos as contas, fizemos uma média. Em termos de anisotropia, então isso aqui é a anisotropia de impedância. O que a gente vê? As amostras
da elevação do Rio Grande são as mais anisotrópicas. As da cadeia norte brasileira são medianamente isotrópicas, e aqui a cadeia Vitória Trindade é que tem a menor anisotropia. Vou explicar essa questão da anisotropia aqui. Fizemos análise química para os elementos principais, e para todos esses elementos traços aqui, a gente tem todos os números, tá? Mas a gente trabalhou só com os economicamente mais importantes. Em termos gerais, a gente vê que em termos de composição de ferro, eles têm, essas crostas do litoral brasileiro, elas têm mais ferro do que as crostas do mundo, na média. Tá? Elas são mais ricas em ferro e são mais ricas em cobalto, cobre e níquel do que as outras crostas que a gente tem no mundo. Tá? Os valores são bem mais significativos. Percebendo que a elevação do Rio Grande, as amostras da elevação do Rio Grande, são as mais anisotrópicas e são onde a gente tem os menores teores de metais, tá? Mais baixo do que todas as outras. E aí a gente começa. Tá? Isso aqui então é teor de ferro com impedância. Teor de ferro com impedância, sendo que aqui é transversal à camada, é nessa direção. São esses valores de impedância daqui. Esses valores aqui, correlacionados com o teor de ferro. E no outro gráfico de lá, são esses valores aqui, correlacionados com o teor de ferro. Interessante, que a gente viu, é que eu tenho coeficientes de correlação bastante altos, mas os meus trends são invertidos. Aqui eu tenho um aumento da minha impedância com o teor de metais, e aqui eu tenho uma redução de metal com o aumento da impedância. Significa que, se eu olhar assim, e olhar assim, eu vou ver coisas diferentes. O contraste de impedância entre o material e a água é que controla a quantidade de energia que vai ser refletida de volta. Amplitude do meu eco, tá? Desse retorno, além de outros atributos. O principal é o contraste de impedância. Então, o que acontece? Se isso é positivo e isso é negativo, se eu olhar assim, se eu estiver investigando o sinal que chega nessa direção, porque quando eu recebo, o sinal ele tem 3 componentes. Ele tem o sinal 90 graus, tem o sinal da pegada, que é meu sinal não é um feixe, ele é um cone. Então eu vou receber sinais que não estão incidindo na vertical, mas que voltam. Eu perco energia para lá, mas devido à rugosidade tem energia que volta para mim aqui. E a interação desse sinal com o volume de subsuperfície, que vai depender da frequência e do contraste de impedância. Então, aqui para ferro, aqui para manganês, a mesma coisa. Quando eu estou olhando transversal à camada, o trend é positivo. Quando eu estou olhando longitudinal à camada, o trend é negativo. Valores de correlação relativamente altos para cobalto, idem. Para cobre, a mesma coisa. Para níquel, a mesma coisa. Para tungstênio, a mesma coisa. E para zinco, a mesma coisa. Ou seja, não é uma coisa aleatória. O comportamento ele aconteceu para todos os elementos. Esses foram os que a gente analisou, os economicamente mais significativos, mas o trend se repetiu para todo mundo. Não foi, um é positivo no oriental, não. Existe uma tendência clara. Então eu tenho aqui o meu sinal, incidente, refletivo. Posso usar multibeam, backscatter, intensidade de retorno do meu feixe, e posso trabalhar com atributos sísmicos de alta resolução que vão me dar exatamente esse contraste de impedância, esse atributo de impedância que eu posso calcular a partir do meu dado. Conhecida a impedância da água, que é uma coisa medida através da velocidade do CTD, que me dá a velocidade do som na água e a densidade da água. Essa característica acústica pode ser correlacionada com a composição química? Aparentemente pode. Apesar de uma pouca validade estatística, somente 6 amostras, tá, para me garantir isso, todas elas me dão
uma tendência muito clara, uma tendência muito evidente desse comportamento. Mas tem aí que está o meu problema. Tá? Como eu não tenho a situação de incidência vertical perfeita em momento algum, tá? Porque o meu navio está balançando aqui em cima, o meu fundo ele é irregular, então eu nunca tenho incidência vertical. Eu vou ter sempre uma incidência com algum ângulo. Aqui está me mostrando o quê? Que se eu tiver aqui, eu vou ter essa resposta aqui. Mas se eu tiver assim, eu vou ter uma resposta invertida. Então, à medida que eu vou variando o meu ângulo, existe um ângulo aqui, né, onde essa curva ela sai daqui e faz isso, né, quer dizer, na verdade ela faz isso. Tá? Existe algum momento que eu vou estar com essa linha em pé. E aí o meu coeficiente de correlação é zero. Então, dependendo do ângulo que eu enxergar, eu não vou ver essa correlação com a composição química. Para mim resolver isso, eu tenho que trabalhar nessa condição aqui. E a condição para mim trabalhar com isso aqui é baixar todos os meus equipamentos e trabalhar lá embaixo. Okay? Eu vou trabalhar com ângulos pequenos. Vou trabalhar com uma situação incidência normal, entre aspas, que nunca acontece. Mas imagina se eu estou com um navio aqui a 5.000 metros de profundidade, se esse meu navio estiver inclinado 2 graus, esse meu fiche vai cair lá longe. Então, eu tenho que trazer os meus equipamentos para baixo, para ficar o mais próximo possível do fundo, para poder trabalhar dentro dessa situação aqui. Essa situação aqui é a situação nesse sentido aqui onde eu não trabalho. Não tem como trabalhar com esses métodos acústicos, a não ser com sísmica de refração, mas com 20 centímetros não adianta nada. Então, existe uma região que vai ser cego para mim, em termos de composição química, em função desse ângulo de incidência. E depois eu começo a entrar nessa área aqui. Se essa minha curva ela faz isso, né, quando eu começar a sair dessa situação, começar a vir para cá, vai chegar um momento que eu vou começar a ver também. Mas eu não vou ter... É muito difícil controlar esse ângulo de incidência em tempo real. Mas dá. Tá, é possível. Então, pode ser correlacionado com sísmica, com a composição química. Se eu trabalhar com single beam, com sinais que só tem um feixe, tá, ia tirar os atributos desse sinal de monofeixe, e sísmica de alta resolução, onde eu vou ficar numa situação de incidência normal, entre aspas, eu consigo. Batimetria multifeixe e saída cancionar, que tem incidência oblíqua, já não vai funcionar a partir de um determinado momento. Eu não vou mais conseguir enxergar isso. Como eu falei aqui, a resistência normal é só uma aproximação da realidade. Por quê? Porque eu tenho um navio balançando, eu não sei em que momento eu estou, eu tenho tudo isso controlado, eu tenho todos esses movimentos do navio controlados, existe um equipamento chamado sensor de movimento, que me dá esse movimento, esse movimento, esse movimento e esse movimento. Tem todos eles anotados em tempo real. Tá? O meu sinal vai bater, vai refratar para o outro lado, vai voltar alguma coisa. Mas eu nunca vou ter essa incidência normal, ideal, na minha condição de operação. Pegada, como eu falei, eu tenho problema da pegada, eu tenho incidência aqui normal. Se o meu fundo estiver inclinado, dependendo da minha inclinação do meu fundo, porque se eu tenho um fundo nessa situação aqui, navio perfeitamente equilibrado e fundo perfeitamente plano, a minha pegada é uma circunferência. Mas se eu começo a inclinar o meu fundo, eu saio de uma circunferência e tendo ir para uma elipse. Dependendo da inclinação do fundo, eu nem tenho dentro da minha pegada a incidência de 90 graus. Essa incidência, à medida que eu vou fazendo isso aqui, tá? Dependendo dessa inclinação, dentro dessa pegada, 90 graus está aqui fora. Eu não consigo enxergar esse 90 graus. Então esse retorno de 90 graus eu nem tenho. Então eu tenho que diminuir o máximo possível esse feixe, a abertura desse feixe, e isso está relacionado à frequência. Quanto maior a frequência, menor a minha abertura, para a minha pegada ser mínima, para mim trabalhar numa condição ideal. Tá? Então, o de feixe, side scan, onde isso aqui é muito aberto, não vale a pena. E aí eu tenho que ir para sistemas de AUV, onde eu instalo todos esses equipamentos. O AUV é um sistema autônomo, submarino,
Eu programo ele, jogo ele na água, ele sai navegando, mergulha, vai lá embaixo, faz as linhas que tem que fazer aqui, sobe, eu venho aqui, recupero, faço o upload dos dados, recarrego a bateria, mando de volta para ele. Tá? Seria a única condição para mim trabalhar nessas profundidades onde eu observo essas crostas. E eu posso determinar a espessura da crosta? Isso aqui, tá, é um outro trabalho que não estava dentro desse projeto, isso foi uma dissertação de mestrado, onde a gente modelou sinais, né, fizemos modelos aqui de água, em preto as crostas polimetálicas, em amarelo areia, né, substrato lama e substrato basalto. Para essas frequências aqui. Por que essas frequências? Porque essas frequências são as frequências de um equipamento de sílica monocanal que a gente tem. Então vamos partir do princípio que a gente já tem um equipamento para fazer esse levantamento. Então fizemos essas modelagens aqui para cada uma dessas frequências. São frequências Chiras. Usamos esses valores de literatura da crosta polimetálica que a gente já tinha. Tá? Então para a água do mar, impedância acústica, para areia, para lama e para basalto. Tiramos da literatura e fizemos essa modelagem. E aí o que a gente viu? Que para fundo areia, e aqui eu estou com uma crosta de 50 centímetros, por que eu estou com uma crosta de 50 centímetros? Eu falei que só tinha 30. Que eu vou mostrar mais na frente. O que acontece o modelo de crosta de 50 centímetros equivale a eu baixar minha frequência. Trabalhar com aumentar a minha frequência, trabalhar com um pulso mais estreito, um comprimento de onda menor. Tá? Então, à medida que eu vou subindo a minha frequência, que eu vou aumentando aqui, de meio a 2.7 para 1.6, eu vejo que o meu sinal ele vai afinando. Então eu consigo aumentar a resolução para a determinação da posição onde está a minha crosta. Aqui ela poderia estar em qualquer espaço aqui dentro, aqui a coisa já diminuiu, e aqui ela está mais curta ainda. Mesma coisa acontece com fundo de lama. Tá? À medida que eu aumento a minha frequência, eu vou aumentar a minha resolução. E também com basalto. Mas em relação à crosta, tá? Então a gente já sabe que quem me dá maior resolução é a frequência de 1 a 6 kHz. Frequência mais alta, a gente já esperava isso. Se o resultado fosse o contrário, não seria desse estranho. Mas tomando a que a gente tem a maior resolução, que é de 1.6, de 1 até 6 kHz, que é que dá o pulso mais apertadinho aqui no final, mais estreito aqui no final, vamos variar agora a espessura da crosta. Sem crosta, 20 centímetros, 35 centímetros, 50 centímetros. O que a gente vê? Que à medida que eu tenho crosta, o meu sinal ele vai abrindo. Tá? O tamanho do meu pulso ele vai abrindo à medida que eu vou aumentando a espessura da minha crosta. Isso acontece também em fundo lama, também em fundo basalto. Tá? Esse pulso aqui ele vai abrindo, vai ficando mais largo aqui que ele é aqui, que ele é aqui. Por que acontece isso? Porque à medida que eu vou separando, à medida que eu vou espessando a minha crosta, eu começo a separar a interface de cima da interface de baixo. Eu começo a ter um sinal composto. Eu tenho o retorno dessa interface e tenho o retorno da água crosta, substrato. E aí o meu pulso começa a se separar. Aqui, na verdade, eu não tenho resolução para ver isso. À medida que eu vou aumentando. Se eu tivesse uma crosta de 80 centímetros, eu veria dois pulsos independentes, tendo a parte de cima e a parte de baixo. 80 metros, a gente não fez essa modelagem. Tá? Então isso aqui significa que eu estou começando a separar. Isso aqui me indica o quê? Que essa ordem de grandeza de frequência que eu estou trabalhando, de 450 Hz até 6 kHz, não é suficiente para mim mapear a espessura de crosta. Eu teria que trabalhar com frequências mais altas. Teria que trabalhar com frequência de 40, 50, sei lá quantos kHz. A gente não sabe ainda, porque a gente não modelou isso. O trabalho fala muito mais coisas. Mas, teoricamente, eu conseguiria. Se eu subisse a minha frequência, eu conseguiria, então, ter um refletor sísmico para essa interface e um refletor sísmico
para essa interface. Eu conseguiria ver a espessura. Aqui é uma outra maneira de ver aquilo ali, tá? À medida que eu vou aumentando a espessura da minha crosta, isso aqui é o tempo em microsegundos daquele pulso ali. Então, o meu pulso ele vai aumentando à medida que eu aumento a minha crosta. Porque eu estou começando a separar essas duas interfaces. Então, o que a gente viu? Tá? Que os valores de impedância acústica para as crostas permite que eu diferencie regiões de sedimento, regiões de rocha e regiões com crosta. E eu trabalharia com os atributos de energia, principalmente atributos de energia, dados de energia. A questão da anisotropia, tá, ela faz com que essa variação da composição química seja uma coisa pouco direta. Né? Eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão do ângulo de incidência, forma de fundo, inclinação do fundo, tudo isso vai influenciar aqueles meus gráficos ali. Precisaria também colocar mais amostra, precisaria dar mais robustez estatística para aquele modelo que a gente tem ali. Apesar de que, se a gente fizer uma análise de student test, né, que valida os coeficientes de correlação em função do número de amostras que eu tenho, todos aqueles gráficos que eu mostrei, fazendo esse teste, aquelas regressões elas são verdadeiras com pelo menos 85% de chance, que é baixo, mas enfim, é significativo. Tá? Então aquelas correlações elas são verdadeiras e a probabilidade delas existirem é superior a 85%. É no mínimo 85%. Sinais X e de sísmica de alta reflexão não têm capacidade de separar as interfaces da crosta. A gente precisa de frequências mais altas. Teria que partir para 30, 40, 50, 100, 200, a gente não sabe. E aí a gente volta para aquela questão do symbol beam, da batimetria monofeixe e do sub-bottom profile, né? Talvez mais alta resolução, com mais alta frequência. Se eu tenho área, eu tenho espessura e eu tenho a composição química, se eu tenho teor de metal, eu tenho grana. Tá? Então isso aqui, o que a gente está propondo é uma metodologia para que eu possa fazer um levantamento geofísico, um levantamento acústico, geoacústico, e eu possa fazer uma pré-avaliação daquela minha área. Tá? Eu possa ter uma ideia, porque hoje a gente vai no escuro. Hoje a gente não sabe. Como é que eu acho crosta? Vamos para uma região, cadeia mesoceânica, porque a gente sabe que lá eu tenho os black smokes. Mas não significa que eu vou ter que descer um submarino e sair procurando. Tá arrastando a amostra aqui, vamos arrastar lá, vamos arrastar lá, vamos arrastar lá. É achar ao acaso. Composição química, eu vou ter que levar para o laboratório. Vou ter que tirar a amostra, vou ter que ir lá fazer análise química. Tá? Agora, eu tirei a amostra aqui, tá, pode ser uma coisa do tamanho desse palco aqui, pode ser uma coisa do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei. Eu só sei de ocorrências pontuais. A amostra, né, ela tem essa característica. Ela representa o que eu tenho de mais real, apesar de não ser a realidade. Mas é o mais próximo da realidade. Mas ela é uma informação pontual. Se eu tenho essa amostra aqui e não tenho essa amostra amarrada em nenhum atributo geofísico, eu não tenho como transportar essa informação lateralmente. O que permite eu transportar essa informação é o meu atributo geofísico. E a espessura. Né? Então, se eu tenho a área de ocorrência, a espessura, eu tenho volume. Se eu tenho a composição química, né, a concentração de metal em relação àquele volume, eu tenho quanto eu tenho de metal ali, eu sei mais ou menos quanto de dinheiro eu tenho ali. Sem impacto direto no fundo do mar, com reduzido número de amostras e de análise, que é o que é caro. Nesse negócio de levantamento geofísico, caro é tirar amostra. Eu fico com o meu navio parado, 3 mil metros, 5 mil metros de profundidade. Um navio que tem um guincho que desce a 60 metros por minuto, vamos fazer 6 mil metros para facilitar.
Tá? São 100 minutos para descer e 100 minutos para subir. Então 200 minutos são 3 horas baratas. Para me tirar uma amostra. Que pode dar errado, pode não vir nada. A 50 mil dólares o dia do navio, 100 mil reais o dia do navio, 120 mil reais o dia do navio. Quanto custou essa minha amostra? Só a amostra. 120 mil reais vai dar 5 mil reais a hora. Então a gente tira a amostra lá na Antártica, aquelas amostras, aqueles tubos de lama, aí eu falo com meus alunos, falo, isso aí é ouro, hein? Isso é ouro, isso não é lama não, vocês ficarem brincando. Isso aqui custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro. E você tem que fazer análise química e tudo isso é dinheiro. Então o que a gente está tendo, assim, não existem trabalhos em relação à caracterização geofísica dessas crostas pós-metálicas. Existe muita caracterização geoquímica, muita caracterização morfológica, muita caracterização em termos de formação, mas é muito difícil vocês caírem na literatura e acharem uma quantidade considerável de trabalhos. Vocês vão achar 15, 20 trabalhos falando alguma coisa sobre velocidade do som em crosta, sobre densidade de crosta. Densidade até que tem bastante, mas da caracterização acústica, das propriedades acústicas dessa crosta. Esse trabalho aqui que a gente fez foi uma primeira luz em cima disso, com o foco de gerar uma metodologia, de propor uma metodologia de reconhecimento de uma área, onde eu possa definir a probabilidade daquilo ter crosta ou não, da riqueza que aquela crosta tem e da área de ocorrência dela, da espessura dela. E é isso que eu tinha falado.